Bom, gente, na aula de hoje a gente vai continuar o desenho da planta baixa que a gente havia iniciado. Então, eu já abri aqui o AutoCAD, já tô aqui na minha lista de arquivos, vou abrir o meu arquivo. Pronto, esse é o desenho que a gente tinha feito na aula anterior. E aí, eu tinha falado pra vocês que ficaram faltando colocar o arco, né, da porta. E vai ficar faltando também a questão do mobiliário. Então, vamos começar pelo arco. Então, o arco, ele é bem simples, eu vou dar um zoom aqui nessa porta. Vocês vão clicar em desenhar, vão arrastar aqui pro ladinho, vão clicar no comando arco, a gente vai especificar o ponto inicial e o ponto final. O ponto inicial, eu quero que seja esse ponto aqui da beiradinha. Então, ó, quando cheguei aqui no verdinho, fez o quadradinho verde, eu vou clicar em tocar. Depois disso, ele pede para eu especificar o segundo ponto. Então, meu segundo ponto, eu quero que ele seja aqui, esse midpoint dessa porta. Quando chegou no triângulo, e ele já pede ali o nome tocar, eu vou clicar em tocar. E aí, veja que meu arco, ele deu uma volta aqui por trás. Então, a gente vai conseguir ajustar isso aqui, apenas puxando o mouse e encontrando outro ponto de referência. Que no caso aqui vai ser a minha interseção. Deixa eu aumentar o zoom para vocês verem. Quando cheguei nesse ponto, eu vou clicar em tocar. Pronto. Então, a gente acabou de fazer o nosso primeiro arco, representando o giro da porta. Vamos fazer a mesma coisa aqui na porta aqui do banheiro. A gente vai apertar em desenhar, vai clicar em arco, vai especificar o primeiro ponto, vou querer que seja este, vai especificar o segundo ponto, que aí no caso eu vou escolher esse aqui do lado, o midpoint da porta, tocar, e a mesma coisa aqui, ó. Então, eu vou puxar ele para direcionar para a minha interseção. Quando chegou lá, que fez o xizinho, eu vou clicar em tocar novamente. Então, eu tenho o meu segundo arco da porta. Se vocês observarem, o nosso arco, ele ficou cinza. E ele vai estar numa layer específica. Então, a gente pode verificar depois qual a layer que a gente fez. Ó, ele tá na layer mobiliário. E eu não quero que ele fique na layer mobiliário, eu quero que ele fique na layer projeção. Vou clicar aqui no 3 pontinhos e vou colocar aqui, definir atual. E vou voltar. Aqui é a mesma coisa. Projeção, definir atual. Vou clicar aqui em propriedades dessas linhas. Então, ela continua na layer mobiliário. Então, a gente vai clicar aqui no mobiliário e vai colocar projeção. Então, agora, nossos dois elementos, eles foram para a layer de projeção. Vou voltar aqui e vou dar um ESC. Observe que agora ela tá tracejada. Então, eu tô utilizando a minha linha de projeção para representar esse giro dessa porta. Outro elemento que ficou faltando a gente representar foi a janela do banheiro. Essa janela do banheiro, ela é uma janela alta e ela vai ter mais ou menos uns 80 centímetros. O que que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa referência de janela que a gente acabou de fazer aqui e vai copiar para ajustar a janela de acordo com o tamanho que a gente precisa lá. Primeira coisa, a gente vai medir. Então, eu vou pegar aqui. E aqui eu sei que a minha janela tem mais ou menos 94 centímetros. Então, vou dar um ESC, vou aumentar um pouquinho o zoom e quero selecionar esse objeto. Então, eu posso selecionar ele fazendo todas as referências. Ó, vou dar um zoom aqui, para pegar só os objetos que me interessam nesse momento. Aqui também, que é o quadradinho. Selecionei tudo.
E aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou copiar esse elemento, apertei no copiar. Eu vou colocar aqui deslocamento. Opa, deu errado aqui. Vamos de novo. Seleciona. Dá um zoom para pegar só o que precisa. Selecionei. Copiar. Modo único. Então, ele vai me pedir um ponto de referência. Eu vou escolher. E agora eu vou descer essa janela para colocar no lugar que eu quero. Então, eu vou querer ela aqui fora. Pronto. A gente copiou o elemento da janela. Aí, uma observação importante. Eu quero que essa janela, ela apareça como tracejada. Por quê? Porque eu tô fazendo uma janela alta. Então, a janela de banheiro, normalmente, ela tá acima de 1,5 m. Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou sair, apertei no ESC, vou clicar em selecionar, selecionei o meu objeto. Vou arrastar aqui do lado, a mesma coisa que a gente acabou de fazer com o giro da porta. Eu venho em propriedades e ele tá me dizendo aqui que ele tá na layer esquadria. Então, eu vou clicar e vou escolher a minha layer projeção. Feito isso, meu objeto ele já vai estar aqui, ó, tracejadinho. Apertei no ESC para vocês visualizarem. Uma coisa que a gente vai criar agora, a gente vai criar um bloco com essa janela, que é uma das representações. Como o AutoCAD no celular ele tem algumas limitações, a gente não vai conseguir fazer com ele os blocos, inserir nele os blocos prontos. A gente consegue baixar um arquivo que já tem o modelo padrão de alguns blocos lançados, pelo menos foi isso que eu identifiquei até agora. E ele consegue baixar os blocos. Se já tiver naquele arquivo padrão, você consegue inserir normalmente como a gente faria no computador. Mas se ele não tiver, você não consegue importar de outro arquivo. E a gente vai ajustar isso ao longo da disciplina. E também a gente vai conseguir fazer esse ajuste desenhando os blocos de forma mais simplificada, apenas com a volumetria. Mas em outros arquivos que vocês precisarem usar, vocês podem já baixar um arquivo onde já tenha nesse documento pré-definido os blocos, e aí vocês conseguem fazer a inserção normalmente. Então, como é que a gente vai fazer para criar um bloco com essa janela? A gente vai primeiro selecionar toda a janela. Depois que a gente seleciona, a gente vai arrastar aqui até o final. E aparece a opção de novo bloco. Depois disso, a gente vai digitar um nome. Colocar aqui, janela alta. Enter. Modo, converter para bloco. Aí, clica em anotativo. Sim. Orientar relativamente à folha no espaço, não. E Enter. Faltou o ponto base de inserção. Então, eu vou clicar aqui nesse meio, apertei nele, e ele já veio aqui, ó, para minha listinha de blocos. Então, ele tá aqui, ó, minha janela alta. Então, se eu clicar em janela alta, eu vou receber esse mesmo desenho que eu acabei de fazer. Como aqui eu já criei um bloco, eu vou apertar nele, eu preciso colocar o bloco na vertical. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou rotacionar. Então, é um novo comando. Então, eu vou vir aqui, arrastar para o lado, apertar em girar. Vou especificar o ponto base que eu quero. Quero que ele seja neste ponto. E aqui eu vou girar. Então, quando a gente vai girar, ele vai me ter uma referência de ângulo, que eu posso digitar manualmente, ou eu posso girar até encontrar uma linha de referência que ele já tá puxando automaticamente pra gente. Então, aqui, quando aparecer essa linha verde, eu sei que ele girou 90 graus. Ou eu posso vir aqui e digitar 90 e apertar Enter. E aí, eu tenho certeza que ele vai estar nessa mesma movimentação. E girou realmente os 90.
Então, a gente vai mover esse objeto agora. Então, eu selecionei ele, cliquei nele e vou apertar o botão mover. Então, eu vou especificar o ponto base, e aí eu vou querer que seja esse ponto médio. Toquei. Quando chegou aqui, achei o triângulo, vou tocar novamente na tela. Pronto, então a minha janela ela já foi colocada na posição que eu queria que ela ficasse. Só que ela tá passando, vê que ela tá passando a esquadria, ela tá saindo da parede. A gente precisa ajustar isso. Como é que a gente vai fazer isso? Movimentando novamente. Então, a gente vai clicar no objeto, ó, selecionei, ele ficou pontilhado. Vou clicar em mover. Vou clicar aqui no meu ponto de referência, ó, arrastei e achei aqui o meu ponto base. Apertei em tocar e vou arrastar aqui na horizontal para encontrar a linha da parede. Vou tocar novamente. Então, aqui agora a gente conseguiu finalizar o esboço da nossa planta. Então, a gente tem as duas janelas, a gente tem os arcos e a gente tem a esquadria alta no banheiro. Então, vamos salvar o arquivo, né? Quando ele ficou lá com o chequezinho verde, o arquivo tá salvo nas configurações. E aqui, por enquanto, essa é a primeira parte que a gente vai fazer. Então, a gente viu a parte de giro, a gente viu a parte de criação de bloco a partir de um desenho que a gente já tem existente no documento que tá aqui no celular. E aí, ele vai salvar automaticamente lá nos blocos. E a gente viu também como mudar a lei do determinado elemento, além de fazer o arco da própria porta. Então, nosso desenho mais grosseiro, digamos assim, tá praticamente pronto. Então, nossa planta baixa bruta, ela tá pronta aqui no AutoCAD pelo celular. O que é que ficaria faltando de elementos que são essenciais e que realmente precisam estar no projeto de aprovação? As indicações dos locais de área molhada. Que indicações seriam essas? A cuba, a bacia, o chuveiro, todas as áreas molhadas onde teria um ponto de água são obrigatórias a aparecer no nosso desenho executivo e no nosso projeto que vai ser apresentado para a prefeitura. Claro que normalmente a gente representa também o layout. E aí a gente vai representar esse layout através de um mobiliário mais simples na segunda parte da aula que eu vou passar para vocês, para o vídeo não ficar muito longo. Então, por enquanto, a gente conseguiu fechar o desenho mais grosso e a gente vai, na próxima aula, continuar com essa representação dos desenhos. Lembrando de salvar o arquivo e até a próxima aula.